Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Venha se surpreender com as histórias mais incríveis da vida real compartilhadas por usuários do Reddit aqui no nosso canal. Dama de direito nos Correios no Natal. Cerca de 6 anos atrás, fui ao correio local para enviar pacotes para fora da cidade. Era um dia ensolarado e quente, o que é incomum, considerando onde eu moro. Fiquei feliz porque minhas compras foram feitas mais cedo e pude realmente aproveitar a temporada de férias. Eu moro em uma pequena cidade velha. A cidade tem provavelmente 180 anos com uma população de 15k. Escusado será dizer que o correio é minúsculo. Também temos uma grande população imigrante. A maioria está aqui há algumas gerações, mas ainda temos alguns imigrantes mais velhos. Ao entrar no correio, havia duas senhoras à minha frente. A senhora da janela era uma imigrante que estava confusa sobre o envio de seus pacotes. A funcionária do correio estava sendo muito gentil e ajudando a reembalar seus presentes e explicar como isso economizaria seu dinheiro. Havia outra senhora à minha frente com vários pacotes. A funcionária que a estava ajudando levou seus pacotes para o fundo e não voltou imediatamente. Entra Karen. Ela tinha cerca de 60 anos, vestida com um terno de negócios. Como a linha não estava se movendo, ela começou a bater o pé e suspirar. Então ela começou a resmungar que estava com pressa porque tinha uma reunião para comparecer. Aí ela falou tão alto que a simpática senhora que ajudava a vovó ouviu e juro que ela diminuiu um pouco. Karen continuou batendo o pé e resmungando, ficando mais irritada a cada segundo. Ela estava até insultando a avó imigrante. Finalmente outro trabalhador apareceu e foi a minha vez. Ela resmungou que deveria ir na minha frente devido à sua reunião. Eu sorri docemente para ela e disse que não. Seu rosto ficou vermelho. Eu então disse a ela que os correios estão sempre ocupados nesta época do ano e ela deveria ter planejado melhor. Então ela ficou muito chateada e resmungou mais. Olhei para ela e disse que todos estavam de bom humor menos ela e quando eu fosse embora ainda estaria feliz, mas ela não. Enquanto o vapor saía de suas orelhas, fui até a mesa e o carteiro me deu um sorriso enorme. Ao sair, mais uma vez olhei para Karen. Sorri e desejei-lhe boas festas. Foi adorável. Meu tio está acabando com o futuro de suas filhas e perdeu a família e amigos por extremismo religioso. Primeiramente, quero deixar claro que esse relato não é de cunho antirreligioso, e sim anti-extremista. Esse é o meu primeiro relato, e por ser uma pessoa bem vivida mesmo somente com 18 anos, então talvez eu acabe voltando aqui para contar algo relacionado à minha pessoa. Desculpe se for algo muito longo de entender, mas é que eu queria algum lugar para soltar isso. Começando o relato, vou iniciar de base o relacionamento entre meu tio e minha família. Minha mãe foi a única mais próxima dele até 2021 e se afastaram por motivos pessoais. Lembro-me que desde os 5 anos viajava para o interior de MG para uma reunião familiar de final de ano. E ele levava suas duas filhas, da qual chamarei de A, que hoje tem a minha idade, e L, 20 anos. Na época ele era casado pela igreja com uma mulher chamada N, 43 anos atualmente, e hoje meu tio seus 59 anos. Meu tio ficava enfiando religião goela abaixo das pessoas em reuniões de Natal, sendo que a família que nos reunia era católica liberal e não achava bom estragar o momento com orações, e ele é um crente evangélico extremamente chato. Sou uma pessoa questionadora, nunca cai em papo de Papai Noel, cegonha que carrega bebê e coelhinho da Páscoa. E não demorou muito para me tornar ateísta. Entre os 6 a 7 anos, meu tio me odiava desde a infância por causa disto, sim. Imagine o quão merda você tem que ser para odiar uma criança por isso. Sua filha mais nova era mais próxima da mãe e era mais extrovertida, apesar de que N era alguém mesquinha, mas que melhorou a partir dos anos seguintes. Em toda reunião de família, ele obrigava todo mundo a ler os versículos que somente ele aprovava e contestava seu preconceito. E por causa disso só minha mãe ouvia, e mantinha as crianças fora da sala de jantar somente para não ouvir tamanha besteira. Certo Natal, em 2012. Aconteceu um amigo secreto, todos sorteamos alguém e escolhemos um presente para essa pessoa de até R$20 da lojinha da minha tia. Eu estava fixada por uma carteira de couro falso muito bonita. No amigo secreto, tirei meu primo, e ele, por puro azar, tirou meu tio. Meu primo deu a ele um relógio vintage que já possuía há 2 gerações da minha família, porque o meu primo Mukirana não queria gastar nada na casa da minha tia. Meu tio, por sua vez, pirou, porque segundo ele, o relógio tinha 666, bem.
Na verdade, essa era uma assinatura do meu bisavô que se chamava Megido KJJJ, e o 666 é um enigma hebraico observado na Bíblia que tem o mesmo sentido que seu nome. Meu bisavô por parte da minha tia era apenas um filho indesejado de uma família judia, mas isto não foi o suficiente para contê-lo. Lembra que citei a carteira? Enfim, meu tio queria trocar comigo porque não queria um relógio satânico, e que minha carteira é muito bonita e que não era para uma criança que nem eu. E ele me ameaçou me culpabilizar por ele ir ao inferno por aceitar esse relógio. E como eu nunca acreditei nisto, eu apenas ri e saí. Ele fez um inferno na festa de aniversário da minha mãe, porque queria que a Elia soprasse as velas, sendo que minha mãe queria deixar isso para minha irmã. Ele fez um puta discurso sobre como Ellie era só uma criança, de quase 10 anos, e que minha irmã de 4 anos não merecia tal coisa. Ele também fez o mesmo numa festa de casamento entre parentes, onde julgaram os recém-casados por se casar numa igreja católica. Ele também disse que minha tia, que é umbandista, deveria queimar logo no inferno por sua fé. Ele também já disse coisas muito pesadas para outras pessoas. Sempre a mesma desculpa que dão para vítimas de abuso, que tudo é um plano de Deus. Por causa disto, e de um evento chamado Besta Apocalíptica, nossa família cortou contatos com ele. O que aconteceu na Besta Apocalíptica? Simples. Ele endoidou e trancou todo mundo na cozinha. Disse que era uma reunião para falar sobre os fins dos tempos, algo que é fisicamente impossível porque o tempo pode não ser linear. Mas ok. E ele ficou fazendo um discurso por 3 horas seguidas, sobre o apocalipse e outras balelas. Isso assustou muito os meus primos. E os deixou traumatizados até a adolescência, acredite ou não, mas N e A conseguiram sair de fininho e só voltaram quando tudo havia acabado. Elas estavam tomando sorvete e rindo da gente. Que teve que ficar naquela tortura da qual só podíamos levantar para beber água e ele aumentava o tom de voz quando alguém ficava sonolento. Ele também virou um conspiracionista, seguia Olavo de Carvalho e manipulou minha tia distante a se tornar uma. Ele acreditava que a Rainha Elizabeth era reptiliana porque ela não morreu ainda. Na época ela ainda estava viva e com 85 anos. Sendo que meu avô morreu aos 92 anos e foi uma morte acidental, e provavelmente ele estaria vivo até os 105 anos se não fosse por isto. Ele não bebia Pepsi porque achava que era adoçada por fetos, um fetus, que a Terra na verdade é oca e que possui uma civilização dentro dela. Ele também acreditava em constelação familiar, papo de nice, e acreditava que o preconceito é válido se ele tiver um bom argumento. Tem emoji de palmas aqui. A ex-esposa não aguentava mais ele, ela havia casado por dinheiro. Ele é dono de um centro de dormitórios para estudantes da faculdade, e ganhava mensalmente cerca de 20 mil por mês. Minha tia largou e nem pediu pensão, visto que suas filhas foram alienadas. Ela se casou de novo e infelizmente se tornou viúva da primeira pessoa que amou realmente durante a pandemia. Ah, mas por que você supõe que as filhas são alienadas? Contexto. A não é a favorita do meu tio. Ela tem a minha idade e sempre foi muito próxima da mãe e dependia dela. Seu sonho era se formar em medicina veterinária. Ela tinha notas médias altas e era muito vaidosa. Ela tinha muitas amizades e amava sair com suas amigas, diferente de Ellie, que era introvertida. A queridinha do meu tio tinha notas baixas, tinha uma falsa alma artística porque vivia copiando os desenhos da internet. Ela não tinha ninguém e foi cuidada como um ovo pelo meu tio. Eu terminei a escola mais cedo que a popular de ano, e achei que ela se formaria no ensino médio. Eu não as via já fazia 2 anos, de 2019 a 2021, até que soube que a tinha sido tirada da escola porque ela estava aprendendo biologia. Não estou zoando. Meu tio odiava biologia porque ele sabe que isso iria contra sua fé e contra seus preconceitos. Ela foi tirada no 2 graus ano do ensino médio enquanto eu estava prestes a me formar. Meu tio também deu a desculpa do Covid, sendo que meses antes, ele citava a mesma frase do antigo presidente. É só uma gripezinha. Eles não a vacinaram. E sua mãe as teve que levar escondidas para tomar a primeira dose. Meu tio acredita até hoje que dentro da vacina possui o chip da besta. No caso da Ellie, foi pior. Ellie prestou o vestibular para tentar entrar numa federal, mas ela não conseguiu passar nem pela segunda fase. Ellie chorou ao seu pai para pagar uma faculdade de artes visuais para ela, mesmo que ela nunca tenha desenhado algo original na vida, em seu Instagram antigo.
Tinha desenhos que pareciam aqueles desenhos de iniciantes ou de crianças tentando copiar realismo ou aqueles bonequinhos que as pessoas fazem de desenhos rápidos para fazer em casa, que possui no YouTube ou TikTok com passo a passo. As pessoas que fazem artes escolhem a faculdade para entrar no mercado de trabalho e para aprimorar ainda mais seus traços e pintura. Inclusive, quando disse no Twitter no final de 2021, que estava cansada de receber bolsas de estudos das faculdades de artes da qual meu pai me inscreveu, minha prima disse: "Você nem merece tudo isso, seu desenho é mal feito e ainda é aquele estilo de arte japonês." Eu não me importei. Porque o que vem de baixo não me atinge, nunca pretendi fazer faculdades de artes, pois sempre tive um hiperfoco em perícia criminal e física matemática. Meu tio adulava ela e pegava duro com a. Ele conseguiu uma vaga numa faculdade de artes particular com um preço bem salgado, e acabou trancando o curso no primeiro semestre por não aguentar aprender e se tornar mais original. Isso tudo ocorreu em 2021. Mas em 2022, minha tia conspiracionista, manipulada pelo meu tio, largou seu esposo que estava casado há 35 anos para ir morar do outro lado do país com meu tio, e não demorou muito para ela voltar e dizer o que acontecia por lá. Assim que a foi tirada da escola, ela foi obrigada a se tornar um modelo de esposa e empregada perfeita. Ela passava horas cozinhando, parou de receber uma mesada porque não havia mais pessoas estudando na faculdade por causa da quarentena, e quando retornou tudo aos conformes. Meu tio modificou o prédio e fez questão de colocar minha prima como cozinheira do bandejão do dormitório. Literalmente, ela também tinha que limpar a piscina, a casa e os dormitórios antes dos estudantes retornar. Ela também fazia isso no banheiro dos estudantes. Ou seja, ela até hoje não se formou no ensino médio e nem validou o afastamento dos últimos anos. É literalmente um crime. Ela também estava trabalhando de graça, e esse trabalho é braçal e sem registro algum. Já Ellie se tornou uma escorada, que só ajuda com alguns afazeres como arrumar a cama e levar o lixo de seu quarto e banheiro para fora. Nem mesmo a caquinha do cachorro dela ela limpava. Sempre foi a ex-esposa do meu tio que fazia tudo. E ele tinha regras muito esquisitas para uma pessoa adolescente, especialmente exemplo. 1. Não pode colocar papel de parede de amigas, porque segundo ele, era conteúdo lascivo e homossexual. Quando a fez isso uma vez, ela pegou um castigo de 3 meses sem celular. 2. Não pode comer demais, vendo elas. Você as acha desnutridas. Estão abaixo do peso, eu diria. 3. Todos os dispositivos eletrônicos, menos TV, eram monitorados e só podiam ser acessados 3 horas por dia. Hoje em dia, nem criança é assim. Mas vamos supor que isso seja para desenvolver habilidades. Eu pergunto, quais habilidades? A mais velha sabe tocar violão, mas não é permitida se tornar cantora caso não seja gospel. Desenhar, a mais velha desistiu porque aprendeu da maneira mais dura que artista não vive de plágio. Como que a vai desenvolver algum hobby se ela está o dia inteiro fazendo o trabalho de pelo menos 3 pessoas? 4. Dormir às 21 horas e acordar às 4 da manhã. Eles são alguma espécie evoluída das galinhas. Por que descarto a possibilidade de 2 pessoas dali serem trabalhadores médios brasileiros que acordam cedo para pegar um ônibus e trabalhar por 8 a 10 horas seguidas? 5. Só pode falar com a mãe uma vez por mês. 6. Não pode ter serviços de streaming. E as redes sociais têm que ser conjuntas da família. Todos usam a mesma rede social, tipo Instagram e Twitter. 7. Quando a saia com as amigas, tem que voltar até às 16 horas. Não pode comprar roupas ou comidas doces sem a permissão do pai. Nenhuma das duas tem diabetes. 8. Tem que rezar a cada refeição e ler um versículo da Bíblia pelo menos 4 vezes ao dia. 9. Se comportou mal, ajoelhe no milho por determinada hora e não pegue no celular monitorado por quase 1 ano. 10. Sempre concorde com o pai. Referindo-se ao meu tio, toda vez que ele falava algo, elas tinham que concordar com uma voz fraca e não podiam discordar. 11. Não pode namorar ou casar, e isso vale mesmo depois delas serem de maior. Ele tem um sentimento de posse sobre elas. Além de que, meu tio fez outras coisas direcionadas à honra e moral alheia. Ele comprou um caderno e fez um X em Buda e marcou abaixo como diabo. Ele também me deixou na chuva aos 11 anos em uma rua escura porque eu disse que não acreditava em Deus e que eu estava bem com isso. Devido a isso peguei uma pneumonia horrível e fiquei internado por 15 dias. Quase morri porque também peguei uma infecção pulmonar pela má higiene do hospital.
Ele chama minha prima pelo seu nome morto e se refere a ela pelo masculino, e disse a mim que eu era não natural. Quando disse que era bigênero, ele não se dá bem com meu pai porque ele é super sarcástico e fica rindo, e ele faz a pessoa descer no nível Karen de argumentação com isto. Ele também comprou uma fazenda e fez um grupo no Facebook sobre o fim dos tempos. E que por isso pretendia fazer da fazenda uma espécie de refúgio para ele e o povo que é igual a ele, parece até uma seita. Meu tio está arruinando a vida das filhas dele, ao exaltar a Ellie e a tornando dependente dele. Ela só sabe fazer o mínimo, mas nada o suficiente. Ela não procura ninguém. É um filhote que tem medo de voar e que prefere ficar no ninho da sua mãe para sempre. E se tornou alguém que pode entrar em algum relacionamento merda só para fugir daquele local, e sem ensino médio ela não pode fazer sequer um curso tecnológico que a leve direto para o mercado de trabalho. Isso que, eu não contei nem a metade do que aconteceu, por questões pessoais. Talvez eu conte mais algum relato depois, mas será sobre ocorridos sobre minha pessoa. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos com mais histórias emocionantes do Reddit. Nos vemos no próximo vídeo.